Olá, minha gente, a paz do Senhor Jesus, graças a Deus. Hoje é segunda-feira, dia 13 de julho, é dia de retomarmos a leitura do Novo Testamento. Nós estamos no capítulo 4 do Evangelho de Marcos e vamos orar pedindo a bênção de Deus, tá? Por todos nós. Deus, no nome de Jesus, obrigado por mais um dia, por mais uma semana. Estamos retomando a nossa leitura e te pedimos, Pai, teu auxílio, a tua ajuda, a tua graça, a orientação do teu Espírito Santo para que compreendamos a tua palavra em nome de Jesus. Amém. Muito bem, pessoal. Se você gostar da leitura e quiser, pode enviar para um amigo. Envia para um parente, para um amigo, para um colega, tá? Não esqueça de se inscrever no canal, por favor, né? Ative o sininho para você receber o aviso quando nós lançarmos qualquer uma outra novidade, qualquer uma outra coisa, inclusive as leituras. Tá bom? Vamos lá, Marcos capítulo 4, né? Nós ficamos tanto tempo lendo Mateus, estou acostumado a repetir Mateus, né? Marcos capítulo 4. Retornou Jesus à beira-mar para ensinar, e a multidão que se juntou ao seu redor era tão numerosa que o forçou a entrar num barco, onde assentou-se. O barco estava no mar e todo o povo agrupava-se na praia. E assim ele lhes transmitia muitos ensinamentos por parábolas e enfatizava ao ministrar. Escutai, eis que o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho e chegavam as aves dos céus e a devoraram. Outra parte caiu em solo pedregoso e, não havendo terra suficiente, nasceu rapidamente, pois a terra não era profunda. Contudo, ao raiar do sol, as plantas se queimaram e, porque não tinham raiz, secaram. Outra parte caiu, então, entre os espinhos. Estes espinhos cresceram e sufocaram as plantas, e por isso não pôde dar frutos. Finalmente, outras partes caíram em boa terra, germinaram, cresceram e ofereceram grande colheita, a 30, 60 e até 100 por um. E alertou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando se afastaram da multidão, os 12 e alguns outros que o seguiam lhe pediram para elucidar as parábolas. Jesus explica para a gente o que é esse negócio aí. Então lhes revelou: a vós foi concedido o mistério do reino de Deus. Aos de fora, entretanto, tudo é pregado por parábolas, com o propósito de que, mesmo que vejam, não percebam, ainda que ouçam, não compreendam, e isso para que não se convertam e sejam perdoados. Então Jesus os questionou: se não compreendeis essa parábola, como podereis entender todas as outras? Jesus estava dizendo aqui que aquela gente não estava disposta a se render ao Evangelho, a abrir o coração para compreender, ainda que explicasse de forma detalhada. Eles tinham ainda no coração o pressuposto para refutar a palavra, por isso que ele falava por meio de parábolas. Versículo 14. O semeador semeia a palavra. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra foi semeada. Mas assim que a ouvem, Satanás vem e toma a palavra nelas semeadas. Olha, tem gente que é presa fácil do inimigo. Qualquer sutileza que o inimigo traz, ela se rende, ela cai. Ele arrebata a palavra do coração da pessoa muito facilmente. Justamente porque não abre totalmente ali o coração para a palavra de Deus. Assim também ocorre com a que foi semeada em solo pedregoso. São as pessoas que, ao ouvir a palavra de Deus, logo a recebem com alegria. É aquela gente do oba-oba, é aquela gente de eita, vai dar tudo certo, Deus é maravilhoso, sabe? Antes de se converter direito, já está pregando, já está dando testemunho, já está cantando. Sabe aquele menino que já nasce falando? Eu nunca acreditei em gente que nasce falando. Essa é essa pessoa que recebe a palavra de bom grado e tudo, mas não tem raiz. Não tem raiz. Entretanto, visto que não tem raízes em si mesmas, são de pouca perseverança, ao surgir alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, rapidamente sucumbem. Abandonam, apostatam da fé rapidamente, porque não teve raiz. Só teve aquela alegria ali da flor da pele, a espiritualidade da epiderme.
não tem profundidade, é só na pele. Outras ainda, como a semente lançada entre os espinhos, escutam a palavra. Porém, quando chegam as preocupações da vida diária, a sedução da riqueza e de todas as demais ambições, agridem e sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Essa gente que serve a Deus, mas quer continuar mandando em tudo, é assediada pelo dinheiro, é assediada pela fama, pelo status, pelo poder, é assediada por tantas coisas, e ele divide o coração dele entre receber a palavra e aceitar o status. E aí o status, a riqueza é uma coisa muito tentadora, né? E Paulo chega a escrever a Timóteo e diz que alguns nessa cobiça traspassaram-se em muitas dores. E esse é o problema que esses espinhos trazem. Todavia, outras pessoas são como as que foram semeadas em boa terra. Estas ouvem a palavra, colhem-na e oferecem farta colheita, a 30, 60 e até 100 por um. Essa gente que dá razão à palavra, que entende, que recebe, que diz: eu estou errado, Deus está certo, eu preciso me render a Ele, eu preciso caminhar por Ele, eu preciso viver através dEle, eu preciso respirar, gostar, amar o que Ele ama, gostar do que Ele gosta. Essas são as pessoas que recebem a palavra de bom grado. E lhes propôs: quem porventura traz uma candeia para colocá-la sobre uma vasilha ou debaixo da sua cama? Ao invés, não a traz para ser depositado no candelabro. Pois nada há de oculto que não venha a ser revelado, e nada em segredo que não seja trazido à luz do dia. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Ora, Jesus estava dando um exemplo da época onde se usavam candeeiros, se usavam lâmpadas, se usavam lamparinas, né? E ele disse: quando você acende a lamparina, quando a noite chega, você não vai colocá-la embaixo da cama, você não vai colocá-la debaixo da mesa, você vai colocar em cima, você vai colocar no candelabro, no candeeiro, para iluminar a casa. Assim como aí o eletricista que fez a instalação da sua casa não colocou a luz debaixo da cama, ele colocou no teto para iluminar a casa inteira, para clarear tudo. Ele está dizendo que a palavra de Deus, ela é como essa luz. Aonde ela chega, ela clareia tudo. E ela revela tudo. Se nós deixemos que essa palavra entre em nosso coração, ela clareia todo o nosso caminho. Ela revela tudo. A questão é que nós temos muitas coisas que queremos varrer para debaixo do tapete e não viemos para a luz, a fim de que a luz não clareie essas coisas feias. Esse é o nosso problema. E seguiu ensinando: ponderai atentamente o que tendes ouvido, pois com a medida que tiverdes medido, vos medirão igualmente a vós. E ainda mais vos será acrescentado, porquanto ao que tem, mais se lhe dará. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Então contou-lhes que o reino de Deus é semelhante a um homem que lançou a semente sobre a terra. Enquanto ele dorme e acorda durante noites e dias, a semente germina e cresce, embora ele desconheça como isso acontece. Ele falou: o reino de Deus, ele é tão livre que se você planta ele, é como um homem que plantou uma semente e ficou dormindo. Passou dias e noites e ele dormiu, nem percebeu. Quando ele se dá conta, ele toma um susto. Aquela semente que ele plantou, ela cresceu sozinha, germinou e ficou uma árvore frondosa. Falou: assim é o reino de Deus. Se você aplicar, ele tem liberdade poderosa, ele tem autossuficiência para crescer sem o toque da tua mão. É por isso que eu digo para você que uma leitura simples da palavra de Deus do Novo Testamento, ela tem um poder imenso e grande para fazer uma transformação enorme na tua vida e na tua família. Você crê nisso? A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro surge a planta, depois a espiga, e mais tarde os grãos que enchem a espiga. Assim que as espigas amadurecem, o homem imediatamente lhes passa a foice, pois é chegado o tempo da colheita. E contou-lhes mais: com que compararemos o reino de Deus? Que parábola buscaremos para representá-lo?
é como um grão de mostarda, que é a menor das sementes que se planta na terra. Ele está falando de uma realidade daquela época, lá do Oriente, que a semente de mostarda naquela época era a menor das sementes. Porém, uma vez semeada, cresce e se transforma na maior das hortaliças, com ramos tão grandes, a ponto de que as aves do céu podem abrigar-se sob a sua sombra. Assim, por meio de muitas parábolas semelhantes, Jesus lhes comunicava a palavra, conforme a medida das possibilidades de compreensão dos seus ouvintes. Jesus é quem sabe a medida de compreensão de cada pessoa, e por isso que ele se revela às vezes, de várias formas. Às vezes você está num culto e determinada palavra você não gostei da palavra hoje, mas existe outra pessoa que ela recebe aquela palavra e era o que ela realmente estava precisando e o que foi o que a alimentou. Você entende? Porque a palavra ela vem na medida necessária e na forma de compreensão com que cada pessoa pode acatá-la e absorvê-la. E nada lhes transmitia sem usar alguma parábola. Entretanto, quando estava em particular com seus discípulos, explicava-lhe tudo claramente. Naquele mesmo dia, ao cair da tarde, pediu aos seus discípulos: passemos para a outra margem. Eles então, despedindo-se da multidão, o levaram no barco, assim como estava, e outros barcos o seguiam. E aconteceu que, levantando-se um tremendo vendaval e as grandes ondas se jogavam para dentro do barco, de maneira que este foi se enchendo de água. E Jesus estava na polpa, dormindo com a cabeça sob um travesseiro. Os discípulos o despertaram e suplicaram: Mestre, não te importas que pereçamos? O Senhor não está percebendo a gente aqui nesta aflição, a gente está morrendo. Então ele se levantou, repreendeu o vento e ordenou ao mar: aquieta-te, silencia-te. E logo o vento serenou e houve completa bonança. Indagou aos seus discípulos: por que sois covardes? Ainda não tendes fé? Os discípulos, contudo, estavam tomados de terrível pavor e comentavam uns com os outros: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse? É esse que está aí, falando com você agora, na sua casa. Esta palavra é dele. Este é o nosso Deus. Quem é este? Você tem uma resposta para isso? Quem é esse? Esse é aquele sobre o qual vale a pena segui-lo, amá-lo, desfrutar da sua beleza, obedecê-lo de todo o coração. Esse é o nosso Jesus. Deus abençoe. A gente se encontra aqui amanhã. Forte abraço.